Processador AMD, tem muita opção aí no mercado, então eu vou dar uma enxugadinha pra vocês. Falo dos mais baratinhos, custo-benefício, até uns mais carinhos, dentro do M4 e M5. Mostrar quando comprar, uns preços maneiros, kits legais pra combinar com eles, principalmente com placa de vídeo. Te dá um norte sim pra você saber qual você precisa escolher. Então já deixa seu like, se inscreve aí no canal e bora pro vídeo. Eu vou começar com alguns processadores pra quem precisa economizar no computador como um todo. E a dica principal é você usar um processador com vídeo integrado, porque com eles você não precisa necessariamente comprar uma placa de vídeo pro computador funcionar. O processador sozinho já vai dar imagem no computador. Lógico que não vai ter um desempenho de uma 4060 também, mas já dá pra rodar bastante coisa com eles. Uma dica antes para vídeo integrado é pegar pelo menos 16 GB de RAM, processadores funcionarem bem, já que o processador ele não tem uma VRAM, né, que nem a placa de vídeo, ele usa a memória RAM do computador. Então já vai pelo menos 16 GB, se for 32, melhor ainda. Antes disso, esse vídeo é patrocinado por World of Tanks. Cara, isso é muito maneiro porque eu amava jogar esse jogo. É um jogo de PC online gratuito para você reunir a galera, principalmente para você que gosta de montar estratégias para combate. Ele é perfeito, principalmente porque tem várias opções para você fazer isso. Já que ele tem artilharia, tanque leve, pesado, médio, pequenininho, caça-tanque. Cara, são mais de 800 tanques para você escolher. É muita coisa e são vários modelos autênticos que você ainda pode customizar da forma que você quiser. É uma baita guerra. Tem deserto, floresta, campo aberto. São mais de 40 arenas diferentes. Baixe World of Tanks usando o primeiro link aí na descrição. Mas para o seu registro, use o código COMBATE. Se você for novo, tem vários bônus legais. São 7 dias de acesso premium, 250 mil créditos e o tanque Croyle B e 3 tanques de aluguel, Tiger 131, T78 e Type 64. Se você já é registrado, mas tem um mês que você não joga, você tem 3 dias de premium, a camuflagem barganha e 7 dias podendo jogar com o Centurion MK5/1 RAAC ou 100 mil de créditos caso você já tenha esse tanque. Cara, é um baita jogo pra você reunir a galera pra se divertir. Eu gosto muito, use o código COMBATE e é o primeiro link na descrição, beleza? As primeiras opções para M4 são 5600 GT e 4600G. O 4600G ele é um pouquinho mais fraco, mas ele é um pouco mais barato. Recentemente ele tem ficado um preço muito absurdo, que faz ele fugir do propósito dele, então não faz muito sentido no preço atual, mas se você encontrar ele num preço normal, né, um preço decente, ele faz bastante sentido e é bem bom. É um processador que ficava ali na faixa dos 500, 600 reais, e por esse preço relativamente baixo, você já consegue rodar muitos jogos, principalmente em qualidades mais baixas. Então para você que não liga em rodar tudo em 200 FPS no Ultra, é uma ótima opção para economizar. Por exemplo, ele já consegue rodar Red Dead 2 a uns 30 FPS em 1080p no baixo. Se você não ligar para qualidade e abaixar mais ainda, dá para pegar um pouquinho mais de FPS. Ele já roda Valorant, Fortnite, GTRP, bastante coisa mesmo. E para quem joga jogos mais leves ainda, principalmente indie, pô, perfeito, normalmente funciona muito bem. O problema mesmo tem sido esse preço absurdo dos últimos meses, já que ele tá ficando perto dos 800 reais, que é o preço de um 5600 GT. Falando nele, é um dos processadores que eu mais gosto pensando em custo-benefício e vídeo integrado. Inclusive eu uso no meu computador. Ele já tem uma média FPS um pouco maior que o 4600G. Eu gosto muito dele porque muitos jogos se o 400G quase desempenha numa média boa, o 5600 GT já aguenta essa média boa. Por exemplo, onde o 400G fica ali nos 20 FPS, o 500 GT já alcança pelo menos os 30, que já dá para jogar mais tranquilo. E ele vai funcionar praticamente da mesma forma que o 4600G em desempenho, só que tendo um pouco mais. Os dois são processadores para você rodar ali no 1080p no baixo. Alguns jogos mais tranquilos dá para você aumentar um pouco mais a qualidade, mas normalmente a maioria dos jogos, principalmente os mais recentes, nessa qualidade assim. Então, caso você encontre o 400G numa média boa de preço, como eu tinha falado antes, e quer economizar, a média de FPS dos dois não é tão diferente assim. Então eu acredito que ele vale sim a pena, principalmente se você quer economizar um pouquinho mais de dinheiro para já pegar uma placa de vídeo logo logo. No momento, o 500 GT tá no preço muito perto, então eu compraria o 500 GT. Recentemente mesmo ele apareceu por menos de 700 reais no meu grupo de promoções, e por esse preço, tendo mais desempenho, faz muito sentido. E um upgrade muito legal para os dois é você pôr uma placa de vídeo ali entre uma RX 6600 até uma 4060 e já vai jogar o desempenho dos dois bem lá em cima. Em alguns casos onde o RX 6600 junto com o 4600G fica ali na média dos 40 FPS sofrendo um pouquinho, o 500 GT já conseguiu passar dos 60 FPS tranquilamente, às vezes batendo até 70 FPS no alto. Isso é muito legal porque a RX 6600 tirou os dois processadores de rodar tudo no baixo para rodar no alto numa média relativamente boa. Então são dois processadores muito bons para começar,
principalmente se você quer dar um upgrade mais pra frente. Eles já aguentam boas placas de vídeo e tem um preço bem interessante. Para M5 tem duas opções bem interessantes também, elas são bem famosinhas. Ryzen 5 8500G e 8600G. Muitos preferem ir direto pro 800G e eu já vou explicar isso pra vocês. O 8500G fica na faixa ali dos R$1.000 mais ou menos. Ele já tem uma diferencinha legal até pro 5600 GT, mas nesse caso não olhe apenas pro desempenho, já que o 8500G ele já é da nova plataforma M5, então ele já vai ter uma margem maior de upgrade, as memórias também têm maior frequência, mas ignorando tudo isso que eu acabei de falar, vamos comparar o desempenho deles. Em alguns jogos ele tem uma média ali de 10, 20 FPS a mais, dependendo, mas um dos pontos mais interessantes pra mim são as promoções que ele aparece. Eu já vi ele aparecendo por 850 até R$800, então por esse preço de um 5600 GT praticamente, você já tá na nova plataforma M5 e tendo um pouco mais de desempenho. Agora, o favorito é o 8600G, ele tem uma média ali de R$1.200, aparecendo por uns R$1.000 em promoções. Ele é favorito não só porque ele tem um desempenho melhor que o 8500G, por exemplo, onde o 8500G quase vai bem em desempenho, o 800G já aguenta esse desempenho aceitável. Onde o 8500G fica ali nos 40 FPS suado, o 800G já passa dos 60 FPS, que é uma das médias mais queridinhas pela galera. Ele também tem um clock bem maior, de 4.3, contra o 3.5 do 8500G. E são pontos bem atrativos que fazem muitos preferir o 8600G, além de alguns pontos mais técnicos. Por exemplo, o 8500G só tem 2 núcleos em 4 e trabalha em 10 linhas PCI 4.0, diferente do 800G que já trabalha em 16 linhas, o que pode acabar dando uma enxugada na performance dele, principalmente com placas de vídeo, ou também quando todos os núcleos estão sendo usados, ele acaba perdendo um pouco de desempenho. Por isso o 800G ele é um pouco mais recomendado, ele é mais completo, podemos assim dizer. Além de entregar um desempenho mais estável, mais FPS, ele teria tudo que o 8500G falta, entendeu? Sinceramente, eu também prefiro o 800G, mas se você quer dar uma economizada, até esperar algumas promoções, o 8500G também é bem legal. Para todos os casos de processador com vídeo integrado que você pensa em fazer um upgrade mais pra frente de processador, é muito importante você prestar atenção na sua placa-mãe ou no que você vai escolher. Se você pegar uma placa muito fraquinha, ela não vai aguentar uma troca legal de processador, tipo sair de um 5500 para um 5700X 3D. Então pegue uma placa-mãe que seja boa pra fazer um upgrade assim. Se você pensa em upgrade só de placa de vídeo, aí tudo bem, isso já é mais tranquilo. Agora, processadores de entrada, eu gosto muito desses aqui. Lembrando que daqui pra frente você precisa de uma placa de vídeo. Ryzen 5 5500. Esse aqui é o tal do custo-benefício. Um processador ali na faixa dos R$600 pra baixo, promoções de 520, 510 mais ou menos. Pra mim, ele é um dos processadores mais baratos que ainda tem um desempenho muito interessante. Com ele, dependendo da sua placa de vídeo, dá pra jogar vários jogos em 1080p no médio, alguns no alto e alguns até no ultra. A combinação que você mais vê por aí, uma das melhores, é ele com uma RX 6600, mas ele aguenta também uma 4060, uma 7600. Mas vamos olhar primeiro ele com uma RX 6600. Em God of War, ele rodou no Ultra acima dos 60 FPS. Elden Ring também no Ultra acima dos 60 FPS. Cyberpunk no Ultra ali nos 45, 50 FPS. E Black Myth no alto ali nos 30 e pouco FPS. Perceba que em jogos mais atuais, assim como Black Myth ou Kong, ela já começa a apresentar maior dificuldade. Olhando ele com uma 4060 ou uma 7600. Em Cyberpunk no Ultra, as duas tiveram média de 70, 80 FPS, sendo que a 7600 foi melhor. Em God of War Ragnarok, as duas tiveram média de 60, 70 FPS no Ultra, sendo a 4060 melhor. Em Hogwarts Legacy, média de 80 a 90 FPS no alto, sendo que a 7600 foi melhor. Então você pode sim pegar essas placas um pouco mais fortes para ele, mas a galera costuma ficar ali na 6600. E para essas placas já prefere mais Ryzen 5 5600. Falando nele, Ryzen 5 5600. Esse talvez seja o processador favorito para computadores de entrada. Ele tá na média dos R$800, em promoções ali nos 700 e pouquinho. No AliExpress ele já apareceu mais baratinho. O grande diferencial pra mim é que o 5600 tem o dobro de caixa L3 comparado ao 5500. Isso combinado com a placa de vídeo maneira é muito interessante. É claro que em alguns casos você não sente tanta diferença assim, mas essa memória é muito importante. Em Miles Morales a gente vê uma média de 30 FPS a mais e uma Warzone uns 15 FPS a mais, mas com ele você pode pensar até uma 4070, diferente de um Ryzen 5500 que a gente fica ali até uma 4060. Agora, se você pensa de sair de um 5500 para o 5600, não faz tanto sentido, mas se você pensa em ir direto nele, aí é muito maneiro. Claro que ele também não é o melhor cenário para uma 4070, tem processadores mais potentes para combar com ela, mas para começar já é muito legal. E já é um combo para rodar jogos em Quad HD, cara. God of War no Ultra acima dos 80 FPS, Red Dead também acima dos 80, Cyberpunk na média dos 60 FPS, Warzone que é um jogo de FPS mais pesadinho,
Ele rodou a Quad HD no low, na média dos 100 FPS. Ele é um processador muito forte, eu gosto muito dele, as pessoas gostam muito de comprar ele. Mas se você já pensa em processadores mais ali medianos, tem o Ryzen 7 5700X 3D. Um adendo antes de falar dele, eu não recomendo muito o 5700G e o 5700. Motivo é a pequena diferença que os processadores têm para os seus antecessores, Ryzen 7 5700 para o 5600 e o 5700G para o 5600G ou GT, e também serem muito caros. E um fato bem chatinho deles é que mesmo que o 5700 tenha mais núcleos que o 5600, ele tem metade da memória L3. Isso não é muito bom, não adianta ter mais núcleos e ter menos memória. É tipo você ter mais trabalhadores, só que você diminui o espaço para eles trabalharem. E o 700G para o 5600G ou GT, eles também têm essa diferença de núcleos, mas mantendo a mesma quantidade de memória L3, que nos dois casos acarreta em pouquíssima diferença de desempenho e um preço bem mais alto. Por isso que eu não gosto muito dos dois, pagar 200, 300 reais a mais para 5, 10 FPS às vezes não vale a pena. Só se estiver bem baratinho mesmo, aí maneiro. O 5700X já corrige isso aí, mas o 5600 ainda é bem mais barato e os dois têm um desempenho bem próximo. Mas o 5700X 3D chega corrigindo todos os problemas. Ele chega trazendo aquela diferença de FPS absurda para seus antecessores. Em alguns casos, mais que o dobro de FPS, em outros 50, 60 FPS a mais. Depende do caso, mas o 5700X 3D é o monstrinho do M4. Mas sendo sincero com vocês, atualmente ele tá muito caro, batendo 1.500, 1.600 reais. Mas levando em consideração os preços ali de promoção, ou até antes do dólar subir, ali para outubro, novembro, até começo de dezembro, e ele ficava na faixa dos 1.200, 1.300 reais, aparecendo até por 1.100 e pouco em algumas promoções. Nesse preço, ou perto disso, vale demais, cara. Se você quer uma dica, no AliExpress tem uma loja, ela é muito conhecida, muito bem avaliada, muitos seguidores meus compram lá e já disseram que chegou tranquilamente, sem nenhum problema. Ela tem estoque no Brasil, ou seja, você não tem imposto de importação, nem o ICMS para pagar, e lá é bem mais baratinho em eventos do AliExpress, com moedas e cupons de desconto e essas coisas assim. Se você quiser, ele aparece bastante lá no meu grupo de promoções. Sinceramente, eu recomendo, mas vai de você. Brincadeira nova chegou durante o vídeo. Gostaram? Ele já comba muito bem com várias placas de vídeo. Você pode começar ali numa 4060, 4060i tranquilamente, mas pode pensar também numa 4070, uma 4070 Super, que vai ficar muito bom com ele. Isso semelhante também da AMD, ali na 7700 XT, uma 7600 que parece uma 4060. Placas ali na faixa de 2 a 4.000, até 5.000 reais sai muito bem com ele. E ele com a 4070 já é um combo para você rodar jogos em Quad HD no Ultra. Ah, mas eu quero jogar Fortnite. Eu acho que você não precisa disso tudo para jogar Fortnite, mas dá tranquilamente também. No seu preço antigo era um dos meus processadores favoritos com certeza, ele perdeu um pouco isso por causa desse preço alto atualmente, mas eu ainda gosto dele. Muitas pessoas já veem esse processador como o final do M4, que processadores acima disso já não vale tanto a pena, que depois disso já vale a pena você começar na plataforma M5, que tem até processadores mais baratos com mais desempenho. Para M5, um processador bem semelhante é o Ryzen 5 7600 ou 7600X, já que eles têm preços muito parecidos e um desempenho bem parecido também. É um processador na faixa dos 1.400, 7600X nos 1.450, às vezes 1.500 reais, depende um pouquinho. Como o preço deles é bem parecido, eu vou usar o 7600X para efeito de comparação, beleza? Comparando ele com o 5700X 3D do M4, é quase a mesma coisa em jogos, claro que depende do caso, mas são muito semelhantes. Às vezes um tem mais FPS, às vezes é o outro. Ele é uma baita opção e é um dos meus preferidos para M5. Tem o 7500F também, mas eu não achei ele em venda aqui no Brasil, pelo menos em lojas mais conhecidas. No AliExpress, naquela loja que eu já citei, lá eu sei que tem. Ele costuma aparecer por uns 1.100 reais mais ou menos em promoções, e tem um desempenho parecido com o 7600. E é uma pena não ter aqui no mercado nacional mais conhecido, nem em lojas mais famosas, porque ele é uma opção muito legal e eu gostaria muito de recomendar para vocês. Então fica a recomendação da loja do AliExpress. O preço médio dos kits para cada processador ficaria assim: Ryzen 5 400G e o 500 GT em computadores na faixa ali dos 1.800 até uns 2.200 reais, mais ou menos. 8500G e 800G na faixa dos 3.000 reais. Na minha planilha de orçamentos, o 5500 aparece em PC de 2.500 até 4.000 e poucos reais, e o 5600 de 3.000 a 5.000 reais. Depende bem da placa de vídeo que você colocar nele. O 5700 3D em computadores de 5.000 mais ou menos até uns 7.000 reais, e o Ryzen 5 7600 mais ou menos esse preço também, computadores de 5 a 7.000. É lógico que o preço vai variar muito dependendo da sua placa-mãe, da fonte que você pegar, e promoções que você encontrar, a placa de vídeo que você escolher, que normalmente é o que mais encarece o computador. É só uma média para você se orientar na hora de comprar. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se faltou algum interessante
interessante aí que você gosta bastante, coloca nos comentários. E muito obrigado você que assistiu até aqui e valeu, tchau!